Nosso evangelho de hoje é Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Jesus está sempre em oração. Toda a sua vida é voltada para o Pai. Em momentos decisivos, Lucas mostra Jesus em oração, como por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, momento importante do seu batismo. No capítulo 6, versículo 12, passa a noite toda em oração antes de escolher os seus apóstolos. No capítulo 9, versículo 29, reza antes da transfiguração. Capítulo 11, versículo 1, reza antes de ensinar o Pai Nosso. Capítulo 9, versículos de 18 a 22, está em oração antes de perguntar quem ele é para os discípulos. Capítulo 22, de 31 a 32, ora por Pedro. Capítulo 10, de versículo 21, Jesus exulta no Espírito Santo. Capítulo 22, 41, reza no Monte das Oliveiras antes de se entregar à morte. E no capítulo 23, versículos 34 e 36, reza na cruz. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, revela sua própria vida de oração e o modo mesmo como ele reza. Em Mateus e Lucas, o Pai Nosso se apresenta em contextos diferentes e com algumas variantes. Por exemplo, em Mateus, o contexto é aquele do monte, onde Jesus ensina sobre a justiça e sobre a vontade de Deus. Mateus 6, de 9 a 13. Em Lucas, o contexto é o de sua caminhada para Jerusalém. Quanto às variantes, Mateus apresenta 7 petições e Lucas apenas 5. Mateus está preocupado com a formação dos cristãos vindo do judaísmo. Lucas, por sua vez, volta-se para os gregos convertidos ao cristianismo. Tanto Mateus quanto Lucas revelam a importância dessa oração na vida da igreja, já no seu início. O Pai Nosso é a oração dos discípulos de Jesus. Eles aprenderam com o Mestre a serem pessoas de oração, rezando também do mesmo jeito e com o mesmo objetivo. Quando rezam o Pai Nosso, enfatizam, primeiro, a atuação do projeto do Pai, o seu nome e o seu reino. Segundo, dão relevância à própria necessidade de pão, de perdão e de força para não cair em tentação. Assim como Jesus, o discípulo se volta para o Pai. Em Mateus, Pai Nosso, em Lucas somente Pai. Os discípulos devem viver voltados totalmente para o Pai, por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Toda a vida deles deve ser trinitária. O Pai do Filho amado tornou-se, por meio do mesmo Filho, por ação do Espírito Santo, também Pai Nosso. O Abá, Papai querido de Jesus, em 2 Lucas 22, 42, 23, 34 e 46, Gálatas 4, 6, é agora também o Abá do discípulo, constituindo uma forma nova de se colocar diante de Deus em confiança e liberdade. Nós agora podemos rezar o Pai Nosso.
colocando-nos à disposição da vontade do Pai, reconhecendo-o como o tudo da nossa existência, confiando absolutamente em seu projeto salvífico e enfatizando sua iniciativa livre para o estabelecimento do seu reino. E ainda somos conscientes da nossa missão de instrumentos do Senhor, a fim de que seu projeto se realize através de nossa resposta também livre. Para isso, como seres de extrema necessidade, colocamos-nos com humildade à sua inteira disposição, a fim de que Ele nos conceda a graça do pão de cada dia, da libertação do pecado e da fidelidade a Ele no combate ao mal. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.